Paz do Senhor, igreja. Aleluia, Jesus. Gostaria aqui de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra, queridos, lá em Jeremias, capítulo 33, do versículo 6 ao 9, amém? Diz assim, queridos, a palavra do Senhor: Eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Aleluia, Jesus. Queridos, Judá, aquela nação de Israel, estava sobre uma palavra de juízo. Deus, ele havia enviado o profeta Jeremias à nação de Israel para despertar o povo e confrontar, queridos, aquele povo ao arrependimento. Deixa eu dizer algo para você. Somos, queridos, todos os dias, eu e você, nós somos confrontados nas nossas emoções, confrontados com as nossas fraquezas, pecados, atitudes. E quando, queridos, nos encontramos neste lugar de confronto, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você ouvir a voz de Deus. Israel, aleluia, Jesus estava passando por esse momento de confronto. Confronto com seus pecados. Havia, queridos, uma palavra liberada de juízo, uma ordem para aquela nação, e Deus, queridos, estava chamando o povo ao conserto e arrependimento. Porém, nós vemos, lendo o livro de Jeremias, nós vemos que a prostituição, queridos, a idolatria, a mentira, ela dominava os corações, estava levando o povo à cegueira espiritual. A paz, ela tinha ido embora. E nós vemos que o coração de Deus, o coração do Pai, aleluia, Jesus estava cada dia mais angustiado pelos pecados daquela nação. Havia sim, aleluia, Jesus, no meio daquele caos, havia uma palavra de juízo. Porém, queridos, havia também uma promessa de cura, uma promessa de saúde, uma promessa de paz, verdade. Mas para que essa paz, essa cura, essa verdade viesse, era necessária a desconstrução de Israel. O que vem a ser desconstrução, queridos? Desconstrução é uma ação de desconstruir, de desfazer a construção. A palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 9, versículo 16, diz assim que ninguém deita remendo de pano novo em roupas velhas, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior ruptura. Deus, queridos, para fazer algo em nós e através das nossas vidas, Ele primeiro desconstrói. Ele desconstrói, queridos, aquilo que está alicerçado na areia. O que está errado, velho, e restaura uma estrutura firmada na rocha. A palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 25, diz que, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que constituiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluias! Essa promessa, queridos, ela abrange as nossas vidas. Mas nós temos que aceitar que algumas coisas em nós precisam ser desconstruídas.
Porque a partir, queridos, dessa desconstrução, o Senhor, Ele nos conduzirá a um novo tempo, onde nós vamos usufruir das suas bênçãos e das suas promessas, daquilo que Ele tem reservado para aqueles que verdadeiramente o amam. Em 1 Coríntios capítulo 2 ao 9, diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, Jesus. Eu quero falar, queridos, aleluia, Jesus. O tema desta mensagem é a desconstrução aponta a promessa. A desconstrução aponta a promessa. Eu quero falar a respeito de uma mulher samaritana. Esse texto, querido, se encontra lá em João capítulo 4, versículo 1 ao 42, que fala, a Bíblia vai nos dizer a respeito de uma mulher samaritana, a qual também, queridos, nós vemos que ela passou por esse processo de confronto com seus pecados. Confrontos com a mentira, confrontos com a falta de paz. E nós entendemos, queridos, que quando ela teve esse encontro com Jesus, ela teve o privilégio de ser restaurada. Essa mulher, queridos, ela enfrentou alguns processos também. E um desses processos iniciais que deu forma ao propósito foi a desconstrução do Senhor na mente daquela mulher, no caráter dela e na sua identidade. Eu quero falar com você a respeito dessa desconstrução. E nós vamos ver, queridos, algumas características que a desconstrução aponta a promessa. E a primeira característica que eu quero estar compartilhando com você, uma característica que eu vejo nesta mulher, o confronto com o seu pecado. João capítulo 4, versículo 16 ao 18 diz: disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Isto dissestes com verdade. O confronto, queridos, com os nossos pecados gera possibilidades que evidencia quem somos de verdade. É como, querido, é como se o nosso interior externasse e Deus ele proferisse que por mais que tudo está errado, que por mais que tudo está desconcertado, quebrado, Deus ele está no cenário, aleluia, Jesus, desejando colocar as coisas no lugar. Nós olhamos aqui nesse texto, vemos um confronto com os pecados, confrontada pelo seu pecado. Logo essa mulher acreditou, queridos, e declarou que Jesus era o Messias. Somente ela, queridos, sabia o que se passava dentro de si, dentro do seu coração. E Jesus, queridos, para comprovar, aleluia, Jesus, que Ele conhece nosso coração, aleluia, que Ele esquadrinha o nosso coração, o coração do homem. Ele disse para esta mulher aquelas palavras. E por mais, queridos, que pessoas a conhecia pelo seu pecado, Jesus a conhecia pelo teu coração. Jesus te conhece, queridos, pelo teu coração. Ele te formou, Ele te escolheu. E por mais que outros digam ao contrário, por mais que outras pessoas te julgam pelo teu pecado, pelo teu passado, ou até mesmo pelo teu final, Jesus, aleluias, Ele escreve uma nova história para a tua vida e para a minha vida. Este, queridos, é o imensurável amor de Deus. Jesus, ele disse lá em Marcos, capítulo 2, versículo 17, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluias! O confronto, queridos, gerou consciência.
O confronto gerou arrependimento, restauração. E muitas coisas, aleluia, Jesus não muda nas nossas vidas, queridos. Sabe por quê? Porque simplesmente não reconhecemos que carecemos ser tratados, carecemos ser forjados e julgamos salvos. Isto basta. Aleluias. O confronto, queridos, que os nossos pecados nos leva mais perto de Deus. Ele amplia a nossa fé, gera modificação, nos afasta do lugar de contaminação e nos encaminha, queridos, às águas limpas e vivas. Eu não sei qual é o processo de desconstrução que você está sofrendo, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Segunda característica, queridos, aleluia, Jesus, que a desconstrução aponta a promessa. Eu vejo aqui nesta mulher que ela deixou o seu cântaro. Em João capítulo 4, do 13 ao 14, Jesus diz para aquela mulher samaritana: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas jorrar para a vida eterna. Queridos, deixar o cântaro representa deixar tudo aquilo que nos aprisiona em poços com águas sujas. Tudo aquilo que nos aprisiona em poços com águas contaminadas. Quando nós entendemos isso, queridos, que Jesus é a fonte que nós necessitamos, nós não somos mais reféns da contaminação. Não buscamos outra fonte, não mendigamos outra fonte. Muitas das vezes, queridos, nos deparamos com situações, com pessoas, ou até mesmo nós, mendigando por coisas que não é nossa, buscando, queridos, em pessoas aquilo que só Jesus pode nos dar. Em João capítulo 7, versículo 37, Jesus disse: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Às vezes, queridos, nós buscamos na fonte errada, em fonte que nos aprisiona, que nos isola, que nos tira a paz. Essa mulher, queridos, nós vemos que ela buscava em fontes contaminadas. E nós precisamos tomar cuidado, queridos, com fontes, com certas fontes, com pessoas, com coisas, porque pode nos contaminar, queridos, e pode nos distanciar da vontade de Deus. Qual fonte que você tem buscado? Mas deixa eu te dizer algo. Não seja mais, queridos, aprisionado. Não seja mais prisioneiro de fontes que roubam você da presença de Deus. Porque tudo aquilo, queridos, que colocamos acima de Deus, torna-se uma fonte enganosa. Torna-se um poço sem água. A palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 1, versículo 29. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Salmos, capítulo 32, versículo 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade dos meus pecados. Deus, queridos, nos chama hoje para um alinhamento. Aleluia. Deus nos chama para o conserto, queridos, confissão. Para bebermos, para priorizarmos a fonte inesgotável que é Ele e a sua palavra. A proposta de Deus hoje para mim e para você se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz que buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual tem sido a sua motivação, querido, por essa fonte? Uma motivação superficial, que tem alvo a alcançar coisas terrenas, ou a vida eterna? O que vai determinar triunfo na tua vida, na tua caminhada, é a motivação justa, que alinhe o teu espírito. Aleluia, Jesus. Que alimente o teu espírito e não a tua carne.
Deixa eu repetir para você entender. O que vai determinar o triunfo na sua caminhada é a motivação justa que alimenta o teu espírito e não a tua carne. Pense nisso, querido. E é no altar, é na presença de Deus que as nossas vidas são expostas a nós. Aquela mulher, o Senhor expôs todo o teu pecado para ela. E conosco não é diferente. O Senhor, Ele expõe os nossos pecados para nós mesmos, queridos. O Senhor expõe para nós mesmos as nossas fraquezas. E os nossos erros, eles se tornam visíveis. Aleluia, Jesus. Enxergamos, queridos, que por mais que muitas das vezes encontramos em alguma situação, em algum pecado, o Senhor, Ele está de braços abertos a nos receber. Quando verdadeiramente, queridos, é gerado em nós arrependimento. Jesus, querido, Ele expõe a ela o seu pecado. Não para envergonhá-la, aleluias, mas para que ela pudesse crer e se arrepender. E que eu acho lindo, queridos, é que ela olhou e respondeu: Senhor, vejo que és profeta. Muitos de nós, queridos, por mais que o Senhor apresenta, não é verdade, os nossos erros, apresenta as nossas dores, apresenta nossas feridas, muitas das vezes nós endurecemos nosso coração e não aceitamos. Não aceitamos, queridos, o fato que precisamos de mudança, que precisamos de transformação. Ela simplesmente aceitou. E a desconstrução, queridos, ela expõe o nosso interior. Sabe por quê? Quando a estrutura está abalada, a percepção de dentro ela fica exposta. Havia uma palavra de desconstrução, mas também havia uma palavra de promessa. Tanto para Israel, queridos, quanto para aquela mulher samaritana. É tempo de arrependimento. Aleluia, Jesus. É tempo de restauração, é tempo de salvação. Permita hoje ser confrontado pela palavra de Deus. Apresente, queridos, ao Senhor tudo aquilo que necessita ser moldado, lapidado, deixado para trás. Aceite que você precisa da metamorfose do Senhor. Aceite que você precisa ter um encontro genuíno com Deus. Quando a mulher samaritana, queridos, entendeu isso, aleluias, a legalidade do Senhor da palavra, ela entrou no coração daquela mulher e começou a reorganizar as coisas no lugar. E a promessa de paz, de cura, de verdade, aleluia, Jesus, foi selada no teu espírito, trazendo para esta mulher a salvação. Deus, Ele age com propósitos. E o propósito para a igreja, e o propósito do Senhor para as nossas vidas, é cura na alma, é cura nas emoções, é saúde espiritual, física, é paz, é no nosso espírito, é paz com todos, verdade no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso caráter. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Que o Senhor, Ele te encontre nesta tarde. Que o Senhor te encontre e que o Senhor, nesse momento, Ele expõe a você tudo aquilo que precisa ser tratado, mudado. E que você possa ser sensível à voz do Senhor, em nome de Jesus. Minha oração, queridos, para você, para as nossas vidas, é que o Senhor nos encontre e que o Senhor mexa com a nossa estrutura. Aleluia, Jesus. E que esse movimento, esse mover do Espírito Santo nos leve, queridos, ao arrependimento genuíno, a um conserto, a uma vida plena, a uma vida de santificação. Em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo no dia de hoje.